Bom dia a todos, meu nome é Stephanie, estou aqui com a Ana Júlia, com o Gabriel e com a Alessandra para falar um pouquinho sobre os anelídeos. Vou passar a palavra aqui para a Ana Júlia, que ela vai falar um pouquinho sobre o que é o anelídeo, né? Qual é a estrutura corporal, enfim. A estrutura corporal. O corpo dos anelídeos é composto por anéis e revestido por celoma. O celoma é uma cavidade corporal que se localiza no interior da mesoderme. É preenchido por um líquido chamado de fluido celômico, onde se alojam as vísceras do animal. Na ausência de esqueleto, o celoma fornece a sustentação do corpo e auxilia na locomoção. Bom, como é que funciona a respiração desse grupo de animais, né? Bom, a respiração dos anelídeos, ela se dá pela pele fina e úmida que permite a troca gasosa com o ambiente, o que caracteriza a respiração cutânea. Essa respiração cutânea, ela acontece com os animais que não conseguem fazer a troca gasosa. E daí elas fazem uma difusão com as células superficiais, que daí vai resultar da respiração desses animais. Os anelídeos aquáticos, eles realizam respiração branquial. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução. Bom, a reprodução dos anelídeos pode ser de forma assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada dos anelídeos pode acontecer por bipartição ou pelo brotamento, mas a maioria dos anelídeos apresentam a reprodução pela fecundação. Com exceção dos poliquetos, que são dioicos. Os demais anelídeos são monóicos, hermafroditas. No caso dos monóicos, como a minhoca, existe uma porção de corpo que auxilia na reprodução, o clitelo. O clitelo é um anel mais claro que libera um muco que ajuda na fixação das duas minhocas no momento da fecundação. As minhocas se colocam lado a lado e se unem, com as extremidades opostas, ou seja, o orifício genital masculino com os receptáculos seminais de cada uma. Nessa posição, os espermatozoides são liberados diretamente no receptáculo seminal. As minhocas se separam, cada uma carregando os espermatozoides da outra. Enquanto isso, os óvulos amadurecem e são eliminados no casulo, formado pelo muco secretado pelo clitelo. O casulo recobre a região do clitelo e, conforme o movimento do animal, ele começa a se deslocar para a extremidade anterior. Ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides que estavam armazenados são eliminados sobre os óvulos, ocorrendo a fecundação. Após isso, o casulo termina de se deslocar e desprende-se do corpo da minhoca e se fecha. Nesse casulo que foi liberado, os ovos desenvolvem-se, dando origem às novas minhocas. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema digestório. Os anelídeos apresentam um sistema digestório completo. Os órgãos digestivos em sequência são a boca, o papo, a moela, o intestino e o ânus. O alimento fica armazenado no papo, segue para a moela, onde é triturado, e no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. O modo de alimentação varia conforme a espécie, mas podem ser herbívoros, carnívoros e hematófagos. Agora irei falar sobre a classificação dos anelídeos. Eles são classificados em 3 grupos, conforme a presença e ausência de cerdas. Oligoquetas apresentam cerdas curtas e em pouca quantidade. São hermafroditas encontrados meio terrestre, úmido ou aquático. Exemplos: minhocas, tubifex e minhocossu. Hirudíneos ou aquetas apresentam cerdas, vivem em meio aquático ou terrestre úmido, são hermafroditas, como exemplo sanguessugas. Poliquetas apresentam cerdas evidentes, vivem em meio aquático, como nereis e tubícolas. As minhocas vivem no solo, especialmente em áreas com cobertura vegetal, material orgânico abundante e muita umidade. Elas são reconhecidas pela sua importância no solo, pois cavam túneis e galerias que permitem a penetração do ar e da água na terra. Isso facilita o desenvolvimento das raízes das plantas, além de ingerirem material orgânico do solo e também eliminam as fezes, contribuindo para a fertilidade com a produção dos humus.
Tubifex, classificação Oligoquetas. O Tubifex é um gênero de anelídeos de água doce, também encontrados em água poluídas e pouco oxigenadas. Eles mantêm em torno de 1 centímetro e podem formar colônias. Alimenta-se de detritos que a depositam no fundo dessas águas. Eles são utilizados como alimento para peixes ornamentais. Classificação Hirudíneas ou aquetas. A sanguessuga vive no meio aquático e se alimenta do sangue de outros animais. Pode alimentar-se por bastante tempo sem ser notada, pois produz uma substância de ação anestésica. Possui 2 ventosas, uma na região da boca e a outra na região anal, que garantem fixação enquanto se alimenta. Nereis, classificação dos poliquetas. O nereis é um predador que se desloca no fundo do mar por movimentos laterais à procura de pequenos animais. Tem na cabeça várias estruturas sensoriais e um par de mandíbulas localizadas próximo à faringe. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre uma classificação dos anelídeos. Um vídeo bem básico e simples, espero que vocês tenham entendido. E é isso. Até a próxima.